Olá, boa tarde, 1h35. Obrigado a você que acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre, né? Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Tem ali as formas como você pode acompanhar o programa, não é? Assistir ao programa, tanto ali no Instagram, como o Facebook, como o YouTube. E também ali, logo no finalzinho, tem o número do telefone, ó, 99989-1042. E o assunto que nós vamos conversar aqui, eu preciso da sua participação. Preciso mesmo. Porque, apesar de ser um assunto aparentemente fácil, simples de conduzir, mas geralmente quando as coisas a gente acha que é muito simples, na verdade, de simples não tem nada. Quando se fala a respeito da infraestrutura dos ramais, das comunidades rurais, todo mundo se sente um pouco com a autoridade de falar sobre o assunto, não é? Mas nem todo mundo tem muito conhecimento, tem muita vivência, tem muito lugar de fala, não é? Eu estou aqui com essas duas figuras e eles têm autoridade para falar sobre o assunto. O Josimar Ferreira do Nascimento, presidente do Simpasa, já esteve aqui conosco, e a secretária-geral da CUT no Acre, a Lisiane de Araújo Pedrosa, pessoas que vão conversar conosco a respeito dessa política pública na área de infraestrutura. Focada, aqui o assunto vai ser, sobretudo, questão do pequeno produtor rural, o produtor de perfil de agricultura familiar, pequeno produtor, não é? Falar em infraestrutura para um produtor com esse perfil é vital para tudo, não é? Para a produção, para a saúde, para a educação, para tudo. Isso não é novidade. E se o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, afirma em todos os fóruns que participa que há dinheiro em caixa, e ele não esconde isso, falou inclusive aqui. Então o que está havendo? É a questão da alagação? É essa a situação? Antes foi a pandemia? Claro que esses problemas não ajudam, mas eles respondem pela atual situação dos nossos ramais. Eu não sei se o Gazeta Alerta divulgou as imagens que passei do ramal da comunidade do Barro Alto. 22 quilômetros de lama ali. Situação complicada. Josimar, boa tarde. Lisiane também, boa tarde. Vou começar aqui pelo Josi. Ramais da Dignidade. O que isso diz para você? Boa tarde a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Quero te parabenizar aqui por estar aqui mais uma vez nesse espaço para a gente relatar sobre o que vem acontecendo no nosso município. Ramais da Dignidade. Para mim, quando fala dignidade, é um ramal que vai dar infraestrutura, vai dar condições para o trabalhador sair daquela localidade e trazer seu produto até a feira, vender aqui na feira de Rio Branco, nos mercados e retornar de antemão, sem problema de inverno a verão. Para mim isso é dignidade. E isso não está acontecendo? Isso não está acontecendo. Olha, o secretário esteve aqui se orgulhando dos 3.300 produtores rurais que estão no cadastro da secretaria. Claro, fazendo a defesa do trabalho. Queria saber de você, 3.300 famílias cadastradas, é muita gente, Josi. Com certeza, tá. 3.300 trabalhador rural. Hoje na zona rural, atualmente na gestão, na eleição para prefeito, o Tião Bocalon, pelo programa dele, um programa bonito, Produzir para Empregar. É um programa que, se tiver gestão na SEAGRO para dirigir esse projeto, a gente crê que ele é um projeto que pode abranger mesmo a dignidade do trabalhador. Porque 90% dos trabalhadores rurais na zona rural elegeram o Tião Bocalon por esse projeto. Só que hoje, se você andar na zona rural, hoje, a SEAGRO não deu a resposta o suficiente à altura para desenvolver esse projeto e até então os trabalhadores estão passando a pior crise de se locomover dentro da zona rural nesses 2 anos do prefeito Tião Bocalon. Qual é a reflexão que vocês têm feito, vocês enquanto classe trabalhadora? Porque essa informação de que dinheiro existe,
A prefeitura tem, o próprio prefeito é o grande garoto propaganda dessa ideia. E como é que isso não consegue ter consequências práticas na infraestrutura? Isso, com certeza. Até então a gente sabe que o Tião Bocalhon colocou 58 milhões na secretaria, na SEAGRO. A SEAGRO hoje ela é responsável pelos ramais de Rio Branco. E até então o que a gente não vê é uma secretaria desenvolver um planejamento junto com a categoria, junto com o sindicato, com as associações, cooperativas. A secretaria hoje não tem queria saber deles se tem um engenheiro, porque as pontes que é feita do jeito que eles querem, os bueiros é colocado, quando vem uma enxurrada, arranca bueiro, leva tudo. Então, se tem um engenheiro responsável, a gente tem que procurar esse engenheiro, responsabilizar ele, porque está sendo dinheiro público jogando na lama. Vou logo dizer assim, na lama. Por quê? Porque quando sai daquela situação, não passou a chuva, fica isolado. Choveu, está isolado. Passou a chuva, fica isolado. Porque onde tem bueiro, onde tem garapé, arranca tudo, leva tudo, porque não tem um trabalho técnico, um planejamento técnico da parte da SEAGRO. Essa informação de que sobre pontes, outro dia no ramal do Capela ali tinha uma moça apontando e mostrando eu não sei como é que dá o nome uma espécie de tubo de plástico, e não era muito grande, pequeno, aquilo ali não dava para escoar água, com o mínimo sereno aquilo ali já se enchia. Isso eu estou falando isso porque essa coisa que você falou agora você não tem a informação se a secretaria tem pelo menos um engenheiro, né, trabalhando nisso. Isso. A gente não tem essa informação, a gente já pediu do secretário para sentar com o engenheiro, porque ele, o secretário da CILD, com o engenheiro, eles que são responsáveis por ramais de Rio Branco. E até então, a gente vê que quando a gente chega na SEAGRO, a gente é mal recebido por ele, a gente não tem um acesso para ter um planejamento, colocar uma situação, ó, senhora Cilde, a gente precisa trabalhar dessa forma aqui na comunidade. Quem mora aqui é que sabe. Quando eles chegam lá, é aquilo que na outra vez que eu vim aqui você falou. Tem uma fórmula que eles colocam que já chega lá pronta e não resolve. Esse bueiro que você está falando aí, um bueiro de PVC, ele custa hoje atualmente R$6.000, um bueiro daquele. Você já viu esse bueiro? Já vi, já. Lá na SEAGRO tinha vários dele. Inclusive tem uns que estão abandonados dentro dos cantos aí, dentro das fazendas, jogado. E eu vejo que aquilo ali, as pessoas que chegaram até o sindicato, que entendem, falaram que aquele bueiro, se não colocar, fazer a frente dele ali de alvenaria, toda vez que colocar ali, a água vem e vai arrancar. Porque ele também pode murchar ali a boca dele, porque ele não vai ter sustentabilidade. Lisiane, o que a CUT tem a ver com esse debate? A CUT, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. A Central Única dos Trabalhadores, ela tem o papel de representar os sindicatos que são afiliados à Central. E a Central é parceira dos trabalhadores, sempre na luta, discutindo, botando, sugerindo ideias para que a gente possa melhorar a qualidade de vida para quem está na zona rural. Eu sou uma que sou da zona rural, vim da zona rural, sei a dificuldade, eu sei o que é verão e sei o que é inverno na zona rural. Pegando um gancho um pouco do que o Josa coloca, da questão dos bueiros, que tenham os bueiros, mas que tenha a saída de água, né, para poder melhor escoar a água, para que não fique empoçada, né, como a gente conhece aqui. E isso tem dificultado a vida do trabalhador, porque quando o trabalhador diz que o bueiro tal tem que ser colocado no local tal, é porque ele vive a vivência de lá, ele sabe aonde é. Esse olhar clínico do trabalhador para a sua realidade não tem sido vista. Por quê? Deveria ser mais respeitado. Né? Mais respeitada. Até porque é uma troca de experiência. Então, nós não sabemos se tem engenheiro na secretaria para que também possa ter esse olhar voltado, para que não seja feito e desfeito ao mesmo tempo o trabalho que tem sido feito. Isso é um gasto de dinheiro. E uma coisa que a gente sente, a falta de sensibilidade. Por parte do gestor. Isso. Com recursos que são colocados para fazer as demandas para o trabalhador na agricultura familiar. Mas o trabalhador, eu te pergunto, ele está disposto
a tomar esse debate para si? Porque me parece, não sei como é que estão nos sindicatos dos trabalhadores rurais. Eu vou já ler aqui uma fala da Zimar Calado, ela já foi do sindicato. Mas eu queria saber como é que anda a temperatura entre os trabalhadores. Eles estão muito envolvidos? Estão muito empolgados? Para você ter ideia, o Josa tem 2 anos de gestão que assumiu o sindicato, uma nova gestão. Ano passado, em março, a gente puxou a discussão para discutir ramais e produção e mecanização. Dia 10 de março de 2022, aonde a Secretaria, a SEAGRO, compareceu e a CEPA na gestão passada do governo estadual. E foi convocado por os trabalhadores. E lá estava a maioria da sua representação representada dentro das associações agrícolas e também com moradores e ribeirinho, que é uma preocupação que a gente tem com a questão dos ribeirinhos. Está aí a prova na enchente. E essas reuniões, esses encontros foram produtivos? A avaliação que você faz foi positiva? Lá em 2022, a gente colocava a situação que a gente precisava discutir, essa questão de ramais, a questão da mecanização, há 1 ano atrás. E a gente estava tratando também de enchente na época, alertando ao governo, ao prefeito, na secretaria, que é para nos representar, que tomasse o cuidado devido na situação da enchente, na questão da lavoura do trabalhador. Então, nós temos sim a preocupação, estamos sempre alertando. A outra situação, que agora dia 23 do mês de março, no dia da chuva forte, o sindicato estava com a Federação dos Trabalhadores, com a Central Única dos Trabalhadores, discutindo a mesma planilha. Porque a gente tem a preocupação de discutir tarde demais ramais, e eu acho que nunca é cedo. Então, a gente tem essa preocupação. Josa, a Zimar Calado está dizendo o seguinte, olha o raciocínio dela. Ex-diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco, passamos 20 anos discutindo ramais na gestão do PT. Agora continua a mesma coisa e ninguém faz nada. Só se tivesse uma fiscalização do Ministério Público para saber dos valores, quanto é gasto por quilômetro de ramal, recuperação e tal. Aqui ele está falando o seguinte, ó, remover a galinha dos ovos de ouro, meu irmão, 15 milhões, 12 milhões todo ano, e não presta. A recuperação de ramal é só desvio de dinheiro. Ela tá colocando aqui a situação seguinte, não se resolve essa situação porque ela é uma maneira interessante, aqui eu não sei para quem, mas ela está dizendo, ó, é a galinha dos ovos de ouro. Você concorda com esse raciocínio? Concordo sim, plenamente. Inclusive, tem chegado para nós no sindicato várias reclamações de liderança, presidente de associações, tem nos procurado, e isso é diariamente. E as pessoas não estão nada satisfeitas na gestão do seu Iracilde na SEAGRO. Nós também chegamos a um limite. Nós, como sindicato, nós temos aí, já vai entrando no 3º ano da gestão do Tião Bocalon, e de lá para cá, a gente tem avaliado que ramais, eu já falei para ele na gestão, falei, senhora Silvia, ramal para mim, não tem um ramal feito em Rio Branco. Porque ramal para mim, ele roda no inverno a verão. Se o trabalhador mora lá na ponta, não importa, o importante é que ele rode, saia, traga sua produção, ele tem aquele direito de ir e vir. Então, ramal, para passar uma máquina e chegar na primeira chuva ele ficar intrafegável, para mim não existe ramal. Eu concordo com a Zimar, né? A gente, nossa categoria, tem ouvido muito dos nossos trabalhadores que não aguenta mais a gestão do secretário da SEAGRO. E a gente chegou no limite que aqui a gente quer deixar até registrado. Nós estamos pedindo aqui encarecidamente ao Tião Bocalon que ele avalie essa situação, porque o secretário, ele não está correspondendo à pasta como deveria corresponder. Você já tentou falar com o seu Iracides? O seu Iracides, a gente teve uma conversa com ele. A gente sempre vinha dialogando com ele, uma conversa muito amigável. Tinha uma conversa amigável, quando foi uma certa vez, a gente estava numa reunião, a Lisiane estava e tinha mais de 10 presidentes. E eu coloquei para ele, porque toda vez que a gente chegava lá, tinha desculpa da gestão passada, da Socorro Nery, tinha a gestão da pandemia. E eu falei para ele, senhora Silvia, não, isso não é desculpa mais para o senhor vir reclamar aqui para nós que não tem como fazer nada. Porque quem senta na cadeira
ele tem que dar uma resposta, ele tem que administrar o que tem. Então, o senhor tem que chegar e fazer uma gestão que dê satisfação para o nosso trabalhador. Não, senhor, toda vez que a gente vem aqui, o senhor fala que o senhor é produtor de banana, que o senhor é proprietário de uma fazenda lá em Crelândia, que o senhor é trabalhador rural. Isso aí para mim não importa. Então, nessa situação, ele ficou revoltado, ficou com raiva, me ameaçou diante da liderança, né? E de lá para cá a gente teve um afastamento. A gente se afastou da SEAGRO. Isso faz quanto tempo você conversa? Isso foi em dezembro. Dezembro agora? Dezembro agora. E aí a gente se afastou, passei mais afastado. Até então, quando foi agora nos meados de fevereiro, março, chegou um novo subsecretário, o Emerson Leão. Ele procurou o sindicato porque ele viu o distanciamento, né? E a gente colocou para ele, ó, por causa do que está acontecendo. Então a gente viu que a conversa não flui, ele me escorraçou de dentro da SEAGRO e a gente não pode responder. Os trabalhadores, liderança também não frequentavam a SEAGRO. Então ficou tudo nessa situação que a gente não tinha como cobrar. Com o prefeito Tião Bocalão, você chegou a externar? Com o Tião Bocalão, a gente ainda não sentou ainda para ter uma conversa com ele. A gente pediu agora porque a gente precisava sentar para colocar essa situação para ele. Porque a gente precisa ter uma resposta e dar uma resposta para o nosso trabalhador. Porque foi para isso que ele foi eleito. Lisane, vamos fazer um intervalo, que agora o pessoal já está me dando carão aqui. Vamos para o intervalo e vamos continuar falando a respeito dos problemas de infraestrutura nos ramais aqui da nossa região. E pelo que está colocando aqui, o clima entre a classe dos trabalhadores rurais e a Secretaria de Agricultura de Rio Branco, a corda está puxada. Quem vai distensionar, isso é uma construção que eu não sei quem é que está disposto a fazer. Vamos para o intervalo e já voltamos.